Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina da Faculdade de Medicina da Unicid e eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre o que eu vou fazer agora, já que eu vou prestar os vestibulares, né? Eu vou prestar a FUVEST, vou prestar Enem e vou prestar Unifesp. Então, assim, eu tenho basicamente, pegando aí o Enem, menos de um mês para me preparar para essas provas. E aí, o que vocês acham que vai dar? Bom, depois da vinheta a gente comenta. E então é nóis. Bom, gente, não é novidade para ninguém, né, que não, assim, que eu já tava prestando vestibular tudo há um bom tempo. Eu no primeiro semestre eu tava estudando algumas coisas assim mais esparsamente, mas eu tava mais descansando porque eu tava muito desgastado. Eu usei muito conhecimento que eu aprendi no vestibular na faculdade nesse primeiro semestre, então assim, realmente assim, passar com bagagem do ensino médio, coisas que você aprendeu no pré-vestibular, ajuda você a ter um rendimento muito bom na faculdade. Mas, então, indo ao ponto, né? Eu, assim, já tenho uma bagagem, então o que que eu vou fazer? Eu vou só resolver prova, então eu vou focar só nas provas. Tanto é que esse era o meu plano, assim, se eu não tava crente de que eu ia passar, né? Foi muito do nada, assim, eu ter passado. E o plano era basicamente esse, focar em provas e focar em exercícios, mas como eu não tenho tempo, eu vou focar somente em provas. E eu tenho as provas impressas que eu preparei para esse ano, inclusive aqui atrás, e eu vou trabalhar com isso. Bom, a minha dica para quem já tem bastante tempo é basicamente a mesma dica de quem tem pouco tempo, pelo menos no que diz respeito a se preparar, né? Para quem tem pouco tempo e para quem tem muito tempo, isso daí não vai mudar. O preparo ele vai ser por provas antigas. Eu acho interessante fazer isso, até porque a gente não tem tempo. Só que também tem um preparo psicológico. Então, assim, quem puder já começar a trabalhar a mente para não ficar muito nervoso no dia, começar a modular os pensamentos. Olha que coisa engraçada que eu vou dizer para vocês. Essa coisa de modular o pensamento acaba sendo muito relevante porque teve um período que eu tava me preparando tudo, que eu falei pra mim, vocês vão encontrar vídeos anteriores tal, preparando para esse último Enem que eu fiz tudo, que eu falei, eu vou passar esse ano, então eu trabalhei isso desde o início do ano. Chegou um momento que, por mais que eu não acreditasse, isso daí tava meio lapidado na minha cabeça. Então, assim, eu falei, meu, eu vou passar esse ano. E eu acho que não sou supersticioso, mas acabou que aconteceu, né? Eu consegui passar. Então, tentem trabalhar alguma coisa positiva na cabeça de vocês para quebrar as coisas negativas. E é isso. Essa é uma parte que vale muito a pena trabalhar porque por mais que você tenha se preparado bastante, você pode ter um rendimento inferior a uma pessoa que não estudou tanto como você, mas que trabalhou mais a questão psicológica. Então vale a pena trabalhar isso. Bom, além disso, para quem vai fazer o Enem pela primeira vez, uma pessoa me perguntou num comentário, eu achei interessante trazer isso para vocês, que, meu, primeira vez, beleza, você pode, a primeira vez que você vai prestar, você pode estar com medo, mas eu vou fazer poucos, isso e aquilo, eu fiz um simulado e eu não fui muito bem e tal. Não se preocupa com isso. O foco você precisa
ter a noção de graduação. Isso vale também para quem já é veterano. Você tem que ter o pensamento de fazer a prova focando nas questões mais fáceis do que médias e mais médias que difíceis. Tem que ser exatamente nesse nivelamento, porque na pior das hipóteses, se você tiver muito nervoso, você não vai ter uma queda no rendimento na TRI, porque a TRI, a teoria de resposta ao item, né, a TRI, ela trabalha com essa graduação. E quem foge muito disso, ela entende que a pessoa chutou. Então é interessante que vocês tenham esse nivelamento quando vocês forem resolver a prova, seja veterano, seja uma pessoa que está prestando pela primeira vez, porque se serve de incentivo para vocês. Eu passei em medicina agora e eu fiz 14 acertos só de matemática. E eu fiz mais de 650 pontos, por quê? No ano anterior eu já tinha feito 695 pontos em matemática com 16 acertos. Por que eu tive um rendimento tão bom assim, mesmo tendo uma quantidade tão baixa de acertos? Porque eu sabia que matemática sempre foi o meu tendão de Aquiles, eu sempre tive dificuldade e no momento de nervosismo eu ia acabar perdendo um monte de questão. E eu, assim, o meu nervosismo é porque eu não tinha nada definido para minha vida, eu não tinha passado em nada, já estava beirando os 30 e não tinha entrado ainda em medicina e eu estava muito, muito nervoso, assim, eu chegava na prova e passava mal. Então, assim, essa questão de vocês trabalharem com nivelamento garante que, por mais que vocês tenham um número baixo de acertos, isso vale para a prova toda, não apenas para matemática. Por mais que vocês tenham uma quantidade baixa de acertos, vocês ainda tenham uma TRI boa. Então, assim, foquem bastante nessa graduação, porque mesmo que vocês estejam nervosos, isso ajuda. E outra coisa é a redação, gente. Dá pra gente trabalhar bastante redação ainda, fazer algumas redações para ir afiando tudo. E ter um modelo de redação é uma coisa muito interessante, porque eu tiro como exemplo eu tava muito nervoso nesse Enem, muito nervoso mesmo. Eu tomei uma rasteira do tema de redação. Eu falei, porra, tipo, foi democratização do cinema. Falei, tipo, eu vou citar o quê com isso daqui? Os textos muito vagos, assim. Falei, meu, tipo, eu tô fudido. Mas, como eu tinha treinado muito o meu modelo de redação, ele estava bem afiado, era só substituir coisas, era só substituir citações, os conectivos eram os mesmos, etc e tal. Como eu já estava muito afiado nessa parte, eu falei, eu vou fazer o meu esqueleto de texto e vamos ver o que dá. E foi exatamente o que aconteceu, saiu automático, assim. Eu achei impressionante, foi uma coisa muito automática. E como eu também trabalhei as provas, tudo, o meu tempo de prova, eu utilizava um cronômetro online e eu colocava esse cronômetro e a cada prova que eu fazia eu reduzia 5 minutos de prova para eu ficar cada vez mais rápido e eu ficar cada vez com o tempo mais apertado, eu para me treinar já em situações de extrema, assim, extrema falta de tempo. Então, eu acho que isso me ajudou bastante também. Então, gente, é basicamente isso. Foquem bastante na coerência, fazer uma prova segura. Questões fáceis, principalmente na parte de exatas ou então na parte de ciências da natureza, vocês vão identificar elas como sendo questões que tenham tabela, que tenham gráficos ou que tenham mais texto. Geralmente, isso não generalizando, mas geralmente é assim, gente. Então, essas questões costumam ser as mais fáceis. Então, trabalhem bastante isso. Quando vocês forem resolver a prova, separem as questões. Eu sempre fazia um tempinho para separar as questões, principalmente na parte de matemática e ciências da natureza. E tenham uma estratégia, gente. A minha estratégia para o segundo dia qual era? Eu intercalava. Eu me dava, como aquele reloginho ele vai de 30 em 30 minutos basicamente, alguns você tem destaque de 15 minutos e tal, mas meu foco era de 30 minutos e 1 hora, pelo fato de ser de 30 em 30 minutos. Então o que eu fazia?
eu dava 30 minutos para ciência da natureza, que era uma parte que eu tenho mais facilidade e eu consigo resolver com menos tempo, e dava 1 hora para matemática, então eu intercalava. 30 minutos eu ficava em ciências da natureza, 1 hora eu ficava em matemática. Eu intercalava dessa forma. Agora, no primeiro dia eu já fazia diferente. No primeiro dia eu tinha 1 hora e meia no máximo para fazer a prova de ciência de linguagens e 1 hora e meia no máximo para fazer a prova de humanas. Eu, assim, era 1 hora e meia no máximo. Isso implica que eu poderia terminar a prova em 1 hora, como acontecia, por exemplo, em linguagens. Eu terminei a prova em 1 hora. Então, assim, o trabalho de retirar 5 minutos a cada prova é para justamente reduzir esse tempo. Então, em cada dia eu tinha uma estratégia diferente. Dependendo da redação, eu fazia do tema de redação, eu fazia antes ou depois. Mas nesse ano exclusivamente eu acabei fazendo depois, porque eu achei que era um tema complicado e achei que eu não ia dar conta. Então eu fiquei com medo e eu falei, eu vou fazer a prova para me acalmar um pouco. E beleza, não me acalmei muito porque a prova também não estava fácil, mas pelo menos me livrei da prova e fui fazer a redação. Então, assim, sobrou muito tempo para redação. Então, cada dia vocês têm que ter uma estratégia diferente. Então, por isso que é bom vocês já começarem a treinar dessa forma. A gente tem alguns dias para a prova, né? A prova eu acho que é dia 17. Eu, assim, sendo bem sincero, eu vou fazer, a partir de semana que vem eu começo a resolver provas antigas e eu vou intercalar. Eu não vou fazer muitas provas do Enem, porque eu também tenho outros vestibulares para fazer. Como o Enem é o mais imediato, então eu vou focar primeiro nele, depois eu vou fazer algumas provas das outras e assim sucessivamente. E é isso, gente, que eu queria te dar de dica. Era isso para vocês. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu respondo para vocês, tá? E foco no jaleco, sucesso, não desistam. Eu tô com vocês, eu vou gravar os meus reacts aqui, saindo a nota, se eu fui para a segunda fase da FUVEST, como eu fui na Unifesp. Não tem essa de ficar escondendo o resultado. Eu posso ir um lixo que eu vou trazer o resultado aqui para vocês verem, porque para mim não tem assim, não faz muita diferença pelo fato de eu já estar cursando. Então assim, eu tô indo mesmo para me aventurar e para ver se realmente esse tempo que eu não passava era por conta dessa pressão. Então agora é só conhecimento, agora eu não vou mais com nervosismo. E vamos ver o que vai ser, né? Qualquer coisa, aguardem, né? Eu vou postar os reacts tudo quando sair a prova, o que eu achei da prova, o que eu achei do tema de redação, etc. Então se inscrevam porque o canal ele vai ter muita coisa, não apenas coisa para o vestibular, né? Como eu já estou cursando, eu também vou trazer coisas da faculdade de medicina que eu fechei agora. Eu tive a prova mais difícil que eu considero das práticas, que foi o OSCE, que foi o simulado, né, de medicina, tudo do atendimento prático. E fechei, fechei todos os conteúdos, finalmente de férias, já fiz a rematrícula para o segundo semestre. E é isso, estou feliz e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessas provas. Foco no jaleco, sucesso. Comentem aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma coisa. E eu tô com vocês, tá? Não fiquem nervosos agora que vai dar tudo certo. Abraço, sucesso, é nóis, tchau.